Boa noite, seguidores do Blog do Sobrinho. Estamos mais uma vez aqui com o Papo Aberto, nessa sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021. E o nosso convidado de hoje é o vereador de primeiro mandato, e bacharel em Direito, atleta de alto nível, né? É o Nicolas Alves, que está aqui conosco hoje para falar um pouquinho da sua trajetória política e também do seu primeiro mandato, aí do início do seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores dos Palmares. Nicolas, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, professor João Sobrinho. Gostaria de lhe agradecer por essa oportunidade de estar aqui no Papo Aberto mais uma vez, né? O Papo Aberto foi um programa que me colocou praticamente na política, na notoriedade, né? Porque a minha primeira entrevista falando o interesse de ser candidato, eu lembro que foi em 2017, no Papo Aberto, e foi muito bom, foi muito gratificante, e é sempre bom estar aqui falando sobre a política de Palmares, sobre os projetos futuros, e principalmente discutindo em um ambiente onde eu sei que tem total reciprocidade com comprometimento e transparência de informação para a população palmarense. Ok, Nicolas. Nicolas, você foi eleito agora em 2020, né, com 538 votos pelo PCdoB, uma chapa do partido aí que tinha 17 candidaturas, você logrou êxito aí em primeiro lugar e assumiu o seu mandato aí no dia 1º de janeiro agora de 2021 e assumiu de fato e de direito as suas funções na Câmara agora no início de fevereiro. Participou, inclusive, dessa semana da segunda reunião ordinária. Então, Nicolas, como é ser um vereador de primeiro mandato? Quais são as expectativas? O que é que você viu aí quando chegou na Câmara de Vereadores? Bem, professor, para mim é uma experiência gratificante, uma experiência nova, um mundo novo, e que traz consigo várias descobertas, né? Inicialmente, eu sempre tive o sonho de ser político, em toda a minha trajetória de vida, né? O sonho esse que foi ser amadurecido com o passar dos anos. Lembro-me de olhar os meus álbuns quando eu era menor, né? E também dos comentários da minha mãe e da minha família em relação ao meu comportamento escolar. Eu sempre fui um aluno participativo, fui orador da turma do ABC, sempre queria participar de todas as festividades da escola, sempre queria estar socializando, fui presidente de classe, né, no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, e assim, busquei sempre estar engajado, interagindo, expondo minhas ideias, e em 2016, quando teve as eleições municipais, apoiei um candidato, um grande amigo, mas muitas pessoas que me viam como um cabo eleitoral pediam que eu fosse candidato. Nicolas, acho que é tua hora, tu não pode estar só apoiando, tu tem que seguir em frente, tu tem que ser candidato. A gente precisa de uma voz assim como a sua que possa representar o povo de Palmares, você é um garoto jovem, e muitas pessoas morrem apoiando, sendo cabo eleitoral, e chegou a hora que você tem que ir. Daí, no curso de Direito, no ano de 2017, eu tive uma aula e nessa aula o professor falava uma frase de Platão, que dizia que o preço de nossa não participação na política é ser governado por pessoas inferiores. Daí, essa frase mexeu muito comigo, que dizia que eu tinha que ter uma participação, porque, de certa forma, eu não poderia questionar aquilo que eu não participo, e não poderia questionar meus governantes, porque, de certa forma, eu colaborei que eles estivessem lá na minha omissão. Então, como candidato a vereador, lancei meu nome, comecei a batalhar nas redes sociais, a buscar realmente propor, sugerir, a discutir Palmares. Daí, então, em diante, eu, com esse projeto, comecei a executar com o apoio da família. Chegando lá, hoje eu vejo que foi muito sonhado. E aquilo que é sonhado, o homem que é treinado para algo, ele não tem medo de passar pelas dificuldades. Eu tenho uma frase que diz isso, e eu acredito muito nisso. Então, por ter sido treinado mentalmente para participar, para buscar, para querer, para galgar, colaborar com a diferença no nosso município, principalmente em participar,
eu tenho levado com muita maturidade esse início de mandato como vereador e espero corresponder com a ajuda de muitos à expectativa das pessoas que colaboraram com a confiança através do voto em minha pessoa e principalmente das pessoas de Palmares que não me conheciam, que hoje passam a me conhecer como representante do povo e que podem, de fato, esperar de mim um bom trabalho como representante da Casa Manuel Gomes da Cunha. Ok, Nicolas. Aqui os internautas estão começando a chegar, né, aos pouquinhos. Dizer a vocês que quem quiser participar, fazer sua pergunta aqui ao vereador, pode fazer, que a gente vai estar aqui abordando vários assuntos na noite de hoje, né? Nicolas, você é recém-chegado à Câmara de Vereadores, mas você é um jovem muito promissor e também você é uma pessoa que não é de ficar parado, né? Você sempre procura algo para estar fazendo, você vê o que é que tem para fazer enquanto vereador, você vai resolver muita coisa aí na cidade, vai procurar representar bem a comunidade, né? E eu tenho observado que o seu tom em relação ao governo municipal já é um tom assim de que praticamente de uma pessoa que está na oposição ao governo, né? E assim, não tirando suas virtudes e o seu direito de ser da oposição. Mas não é muito cedo, não, Nicolas, para encampar num campo de oposição, ou esse período, esses primeiros 50 dias de governo já deu para avaliar como é que o governo dos Palmares está caminhando? Bem, professor, diante da questão da minha posição na Câmara, eu sou uma pessoa muito convicta daquilo que quero. Eu quero o melhor para a minha cidade. Acredito que Palmares tem que esquecer essa questão de lado A e lado B na política e unificar o pensamento do desenvolvimento da nossa cidade, que com o passar dos anos, por conta de famílias, de tradicionalismo político, ela vem, de certa forma, progredindo a passos lentos em relação a algumas cidades da nossa região. Enfim, como vereador, eu ainda não adotei uma postura 100% de oposição e eu acho que a postura mais adequada que eu venho adotando no momento é a postura de um vereador independente, vereador que está ali para representar o povo de Palmares. Meu lado é o lado do povo e uma coisa que, como vereador, eu falo muito, já falei 2 vezes na Câmara e sempre vou repetir. Nós, como vereadores, estamos em uma condição privilegiada, porque temos voz para buscar, brigar pelo direito de pessoas que precisam. Então, nessas 2 primeiras reuniões, eu observei e comecei a falar, porque eu não sou uma pessoa de ficar parada, assim como o senhor disse. E tem situações, anseios e demandas que realmente me buscam uma insatisfação muito grande por não poder resolver como ia, porque existe a independência harmônica entre os poderes e eu não posso extrapolar os limites da minha função, mas que o executivo poderia fazer e, de certa forma, em alguns atos normativos, está sendo omisso, né? Então, isso tem me incomodado bastante. Então, a postura que eu tenho adotado na Câmara é uma postura de independência. É uma postura que vai cobrar no momento certo, que vai fazer o executivo andar na linha, que vai puxar realmente o executivo para o lado correto quando precisar e que vai aplaudir quando acertar, para que continue acertando. Não serei uma oposição de quanto pior, melhor, como já tivemos pessoas que fizeram isso no passado, né? Eu sou uma pessoa que fui apedrejada por vários políticos do nosso município por ter feito uma decisão partidária e seguido uma orientação partidária, né? O pessoal não entendeu o verdadeiro papel de um político. O político ele tem que cuidar da cidade. Então, quando eu fiz uma oposição ao gestor da época, Altair Júnior, muitas vezes pessoas esperavam que eu tivesse um problema pessoal com Altair. Eu acredito que, como o Lica dizia, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que diverge os nossos interesses. Meu interesse é Palmares, eu digo isso para o atual gestor. Mas eu não posso ser uma pessoa que vai estar lá balançando a cabeça na Câmara, vendo algumas irregularidades e não cobrando. Então, quem paga meu salário é o povo espera de mim uma postura independente
e eu adoto essa expectativa primeiramente porque, como vereador, eu não tenho a Câmara como minha fonte principal de renda. Eu tenho, de fato, formas de trabalhar independente, eu tenho minha profissão, eu tenho minha qualificação, e acredito que a política é um instrumento de transformação social. Então, assim, sou uma pessoa, um jovem, que está na Câmara pela primeira vez, pretendo dar continuidade a um trabalho, acho que um trabalho começa da base, e não como muitos que começam no início de sua carreira política, fazendo coisas que não são realmente aquilo que é prática correta depois que é corrigido no final. Inclusive, professor João, eu já disse ao governo que estou à disposição para ajudar naquilo que foi em benefício de Palmares, mas estou 100% empenhado em cobrar que secretários, diretores, gestores que realmente fazem parte dessa gestão andem na linha. Então, vou trabalhar para o povo de Palmares, tenho uma postura de independência e responsabilidade e comprometimento com o povo de Palmares. Ok, Nicolas, aqui já tem participando conosco aqui o nosso Gladstone Gomes, o macaco, o nosso esportista, né? Ele diz o seguinte, né? O governo municipal não está caminhando, está parado. Vamos ver até quando vão colocar a culpa dessa mazela na gestão anterior. Em plena crise nacional de saúde, Palmares não tem um secretário de saúde titular. Aí a participação do Gladstone, obrigado aí pela participação. E aí, Nicolas, você acha que o governo municipal não está caminhando? O Gladstone é uma pessoa que eu conheço durante anos, é um atleta do município, uma pessoa que a gente já até foi muito parceiro de treino, e é uma pessoa que é inteligente, é uma pessoa que, independente de qualquer coisa, nós temos que reconhecer que, como ser humano, temos defeito, eu também, qualquer outra pessoa, e eu respeito muito a opinião dele, uma pessoa que está vendo aí a situação e está fazendo sua crítica construtiva à gestão. Eu acredito que tanto ele quanto eu estamos aqui para realmente cobrar que a gestão ande na linha. Então, hoje eu vejo isso como um comentário muito cirúrgico. Por quê, professor? Palmares é uma cidade que é capital da Mata Sul. Nós estamos há quase 2 meses de governo. E nesses 2 meses de governo, a gente não tem um secretário de saúde definitivo tomando conta da pasta. E isso é uma coisa que vem me inquietando, vem me deixando inquieto, de fato, vem me incomodando e, de certa forma, mexe também com aquilo que é oferecido para o povo de Palmares. Porque como é que, em plena pandemia, vivemos um colapso, Palmares está sendo recordista de mortes no Covid-19 na Mata Sul, Palmares tem um caso de infecção, um número altíssimo, e não temos um secretário, não temos medidas sendo apresentadas para a população, não temos um planejamento claro e concreto pela Câmara, apresentado pela a Câmara de Vereadores, de como vai servir a população, a Prefeitura em relação ao combate à Covid. Então, isso tem me incomodado. Isso aí é um fato que está sendo muito deficiente. Inclusive, o tema da reunião da Câmara ontem foi a Secretaria de Saúde, né? E, assim, eu acho que o gestor, quando ele entra para ser candidato, de fato, ele entra com planejamento. Eu fui vereador, sou vereador eleito de mandato, estou vereador, não sou vereador, estou vereador, que é um cargo temporário, é um cargo de contribuição, eu tenho muita ciência disso, assim como o prefeito. Nós iremos passar, mas uma coisa é correta. Dentro do período a qual fui candidato, eu sabia que tenho que nomear assessores, eu sabia que tinha que buscar fazer com que minha equipe fosse montada. Isso é um vereador. Então, um prefeito, quando ele sai candidato, tendo em vista o corpo de pessoas que é muito maior, que está na campanha, tendo em vista a questão da ansiedade em fazer algo como candidato, ele também deve fazer
um planejamento de quem vai ser o secretário de saúde, o secretário de educação, o secretário de assistência, porque são principais pastas. São pastas essas que lidam diretamente com o povo. Então é inadmissível que da eleição até o mês de janeiro, fevereiro, março que vai chegar, o prefeito ainda não tenha escolhido um secretário de saúde definitivo. Secretário esse que tenha propriedade mediante a pasta. Porque eu acredito que cargo conquistado por meritocracia, por base curricular, é muito mais importante do que pagamento de apoio de campanha e apoio político. Então, não tenho nada contra a figura do secretário interino, Bruno César, né? Só acho que ele poderia estar aí ocupando outra pasta no governo. Isso aí quem vai escolher é o prefeito, não sou eu, não sou o vereador ele acumula, que vai escolher isso. Ele é secretário de administração, né? E assumiu a saúde interinamente, né? Eu conheço o Bruno é um cara muito comprometido com as coisas também. A gente aqui tem que dizer isso, né? Mas assim, ele assumiu, ele foi para uma função interinamente a pedido do gestor, né? Enquanto encontrava aí um secretário do gestor para a pasta, tá certo? Mas aí ele assumiu interinamente. Já tem outra questão aqui que apareceu, né? O Teotônio aqui pergunta o seguinte: a respeito do processo seletivo simplificado, por que ainda não foi feito? O prefeito vai passar por cima do artigo 37 da Constituição Federal? É uma pergunta aqui do Teotônio. Você quer comentar? Bem, já era para ter sido feito, né? Devido a essa pandemia, encontra-se uma dificuldade muito grande em relação a essa questão da seleção. Mas a lei é a lei e a lei deve ser obedecida. Acredito que o prefeito ele não vai passar por cima daquilo que é estipulado pela lei, principalmente no princípio que é constitucional. Acredito muito nisso. Tenho fé que isso não seja feito. Mas, segundo informações, eu não quero informar algo que esteja errado, algo que seja simplesmente palavras jogadas ao vento, até porque eu tenho que ter cuidado com aquilo que falo, né? Porque sou uma pessoa que hoje é um agente público, então tenho responsabilidade. Eu não posso afirmar que ele vai fazer isso, mas espero que ele não faça e que seja cumprida a lei e a determinação legal. Então, professor, só me dá licença para uma coisa. Enquanto ao Bruno César, ele é um rapaz formado, é uma pessoa que tem um currículo bom, é um jovem preparado, é uma pessoa que trabalhou, mas interinamente ou definitivamente, a responsabilidade dele é a mesma. Ele não se exime da responsabilidade daquilo que ele está ocupando como cargo. Então, assim, é muito importante que a gente frise isso, que deixe claro que com números, com estatísticas que se tornam vidas, não se brinca. Então, é uma pasta que vai ter cobrança. E a quem é mais dado é cobrado. Então, eu estou cobrando, assim como vários palmarenses, que esperam que o combate à Covid-19 seja, de fato, eficiente em nossa cidade. Porque quero deixar aqui minhas palavras de pesar à família do meu amigo Cláudio Salles, né, que perdeu 2 irmãs nessa semana, várias e várias pessoas que perderam a vida pelo Covid-19, e a gente não pode deixar que nomes próximos, nossos familiares, pessoas que realmente fazem parte do nosso cotidiano, passem por esse tipo de risco. Então é importante que haja uma definição da prefeitura em relação a quem vai assumir essa secretaria definitivamente. Porque você vai observar que em Palmares não tem mais barreira sanitária, não tem mais fiscalização em relação a quem está usando máscara no centro. Não existe mais um plano de divulgação. Até ontem não tinha. Hoje já começaram a melhorar, começaram a colocar nos feeds, tanta gente falar. Colocavam nos stories
que sumiu com 24 horas, não tinha um boletim que noticiava concretamente. Então, assim, Bruno César é um cara muito competente para assumir uma secretaria, mas não a de saúde, porque a saúde ele não tem nenhuma qualificação técnica, ele não é sanitarista, ele não é técnico de enfermagem, ele não é enfermeiro, ele não é dentista, ele não é médico, e eu acredito que a função técnica, ela prevalece qualquer coisa. Mas ser só um bom administrador não já resolveu o problema, não? Não, com certeza que não é pré-requisito você ser da área. Um exemplo, eu para ser secretário de esporte, eu não preciso ser um esportista. Eu posso, como político, como uma pessoa que está exercendo um cargo de confiança, contratar pessoas técnicas que me auxiliem. Mas o problema é o resultado. O resultado não está sendo o esperado diante da expectativa que temos em nosso país hoje com a pandemia. A gente não pode copiar exemplos de ter um secretário interino de saúde como tínhamos um ministro da saúde interino, né? Então, a gente não pode copiar exemplos como esse. Temos que ter pessoas que realmente saibam o que estão fazendo, porque é fundamental que haja o técnico e a pessoa com capacidade de administrar. Mas, nesse atual momento, diante da importância dessa pasta, a gente precisa de uma definição em nosso município, porque os números estão aumentando e a gente não sabe qual plano de ação uma pessoa leiga pode tomar diante de tal responsabilidade. Dentro dessa temática aí, né, eu vi que ontem, a reunião foi bastante acalorada, né, o debate sobre a saúde, né, e a gente vê vereadores mais ligados ao dia a dia da saúde, como o Tom Enfermeiro, o Amós e outros, né, que é a Andresa, né, todo mundo muito aí inflamado e preocupado aí com a situação da saúde, né? Muitas críticas, inclusive, sendo feitas, tá? Mas aí, você foi à tribuna ontem falar de um auxílio emergencial para os artistas. Que requerimento foi esse? Que ideia foi essa que você teve? O que é que você está vendo aí em relação a isso? Professor, é o seguinte, desde o início da pandemia, o setor artístico ele tem sofrido um impacto muito grande. Desde o início da pandemia, os artistas fizeram outras formas de se reinventar através de lives para estar ganhando dinheiro aí com o seu talento, aquilo que Deus deu. E assim, eu acho que em nosso município, eu tenho certeza, eu tenho capacidade de afirmar que os artistas municipais aqui, eles não têm sido valorizados pela gestão em relação a isso, né? Porque vários artistas passam necessidade. Porque alguns não têm uma profissão formal, trabalham na informalidade, outros vivem apenas do seu trabalho e não estão tendo uma oportunidade de ter um incentivo do poder público. É dever do poder público promover cultura, todo mundo sabe disso. Então, diante disso, diante das pessoas que não estão tendo voz, diante das minorias que estão aí passando por momentos de dificuldades, eu, como legislador, estou tomando a frente e estou batalhando por esse direito. Porque, vê só, ontem, detalhadamente, eu estava com a receita em nosso município daquilo que entrou nos meses de janeiro e subsequente o mês de fevereiro. Somando essas receitas, aproximadamente, em nosso município, entrou 20 milhões de reais. Então, a gente sabe que vários políticos, eles têm a prática de dizer assim, eu entrei na prefeitura e não esperava o que estou vendo. Eu entrei na prefeitura e vi que uma realidade daquilo que eu estava falando na política é outra. Então, assim, eu não posso, né, deixar que o retrovisor político, que é prática em nosso município, fique o tempo todo ativamente atrapalhando o futuro de classes em Palmares, atrapalhando o futuro de nossa cidade em contexto geral, né? É a mesma coisa de eu comprar uma casa sem olhar e depois comprar, fechar negócio, não fazer questão de olhar, entrar e dizer que o telhado está faltando e por isso está chovendo no inverno e eu não posso morar. É a mesma coisa. Então, assim, a prefeitura, eu toquei nesse assunto em duas oportunidades. Uma das oportunidades, que foi a primeira, foi em relação que teve um evento sobre as medidas que iriam ser tomadas como
precaução sobre o Covid. Lá eu toquei nessa situação, porque estava falando em fechar, proibir algumas movimentações artísticas em relação aos barzinhos, o gestor tinha tocado nessa situação, e eu fui contra, porque nenhum artista do nosso município vai aglomerar 20 mil pessoas, 10 mil pessoas, 5 mil pessoas em um lugar, né? Então, muitas pessoas que passam a noite tocando ao vivo, que dependem desse sustento, seriam prejudicadas e não teriam uma contemplação do município em termos de uma retórica em relação a isso. Então, toquei no assunto que era preciso ver uma medida de ajudar. Veio aí o carnaval, vários artistas todo ano ganham dinheiro com o carnaval através de sua arte, do seu dom, do talento que Deus deu. E daí não tiveram semana pré, não tiveram carnaval. Eu entendo que é um motivo plausível por conta da pandemia, mas a gestão pública disse o quê? Vamos investir em lives, vamos ajudar os artistas de nossa terra com live, e não deram essa oportunidade aos artistas. Então, daí eu escuto pessoas falando, mas não tem dinheiro. Mas espera aí, tem dinheiro para fazer meio mundo de coisa e não tem dinheiro para promover a cultura? Como é que com 20 milhões de reais você não consegue separar para ajudar essa classe? Porque, vamos supor, a gente faz um levantamento e descobre que Palmares tem 100 artistas que estão em uma situação de emergência, né? Daí, esses 100 artistas, o município vê quanto pode ser destinado. Daí, destina um exemplo, que eu não vou estar chutando o valor, mas eu vou dizer aqui assim por alto, um valor de R$250 para fazer uma atração, alguma coisa. 100 artistas a R$250 vai dar R$25 mil. R$25 mil é um valor irrisório para uma prefeitura que recebeu em 2 meses 20 milhões. Quer dizer, mas se existe dificuldade... Esses recursos, né, que foram recebidos pela Prefeitura Municipal, muitos deles já são verbas carimbadas, né? Por exemplo, saúde e educação, né? Aí o prefeito vai tirar dinheiro da saúde para investir nos artistas? É uma pergunta assim, para a gente entender que esse montante de 20 milhões, todo ele não pode ser mexido, né? Entendeu? É verdade. Mas aí é o seguinte, a gente sabe que... Em contrapartida a isso, eu vou ajudar na sua fala, trazendo 2 situações aqui. Uma, a de Recife, né? Que o prefeito lá criou uma lei para atender o auxílio emergencial, o auxílio aos artistas do carnaval, pagando o cachê, a metade do cachê do ano passado para esses artistas que ficaram parados agora nesse carnaval que não funcionou. Inclusive toda a equipe técnica e tudo mais. Aí muita gente pode até dizer assim, não, mas você não pode comparar Recife, Palmares com Recife. Beleza, então a gente vai aqui para São Benedito do Sul. Ali em São Benedito, foram feitas lives, como você disse, e os artistas tiveram uma participação aí no recurso também. Então são iniciativas como essa que a gente não viu acontecer aqui na cidade. Eu acho que é por aí que o senhor está entendendo, né, vereador? Com certeza. Eu até falei que, como já passou o período de carnaval, poderia a prefeitura ver uma outra forma de criar uma festividade, uma ressaca do carnaval, inventar alguma coisa para ajudar os artistas, como também olhar daqui para frente. A gente sabe que a pandemia não vai acabar de uma hora para outra, né? A gente sabe que tem São João, a gente sabe que tem outras festividades aí que a prefeitura pode se programar. Se não tem dinheiro destinado à cultura nesse exato momento, uma hora vai chegar. Então, exige um planejamento, uma programação e que haja, de fato, uma organização diante das ideias que podem ser elaboradas enquanto a isso e também diante da expectativa de orçamento que vai ter. Eu acredito que todo gestor ele tem um planejamento a longo prazo do que vai se fazer nos próximos 6 meses, no próximo ano, apesar que não há nenhum planejamento de uma pauta de prioridade, que seria a questão da definição do secretário de saúde, que eu estou batendo na tecla e que é a verdade. Não existe esse planejamento. Então, esse posicionamento em favor dos artistas, eu estou cobrando porque eu sei que é uma classe que realmente necessita de uma representatividade na Câmara. Palmares é conhecida como terra dos poetas, terra de artesão, terra de
pessoas que estão ali como artistas, músicos, temos até pessoas que participaram do The Voice, né? Quantos talentos nós temos aqui que não são promovidos? Então, eu, como legislador, eu vou batalhar bastante por essa categoria, por esse segmento, para que a gente possa promover talentos. Palmares tem um grande segmento esportivo, né? Há anos a gente vem batalhando, sonhando com pessoas que tragam, com gestor, que tragam um ginásio de esporte para Palmares, né? Claro que eu não vou jogar tudo no colo de uma gestão que tem 2 meses, mas o que a gente exige como legislador é apenas um planejamento, porque é isso que se espera de uma gestão. Gestão se faz com planejamento. Então, esse tipo de planejamento em relação à classe artística é muito importante e a gente sabe que tem condições. Porque quando eu alego esse valor, esse montante que entrou, eu sei que não entrou 20 milhões, não vou ser leviano em dizer isso, livre não. Eu sei que muita parte é comprometido, realmente. Eu sei que muita parte é comprometido, mas sobra também. Ok, Nicolas. Aqui, ó, vou registrar aqui a participação de professor André Mendes, né, meu amigo. Boa noite, André. Seja bem-vindo ao nosso papo aberto aqui com o vereador Nicolas. A Daniele Nóbrega falou aqui, vereador, na sua visão, qual a alternativa sustentável para Palmares superar as dificuldades financeiras advindas da crise da monocultura da cana, dado que sabe-se que a prefeitura nem o comércio tem capacidade de absorver toda a mão de obra presente no município? É uma questão interessante, né? E o Gladstone Gomes participa aqui mais uma vez, dizendo que os artistas e os trabalhadores que desempenham funções diretas ou indiretas, com shows e eventos, são os que mais estão sofrendo com essa pandemia. Isso é uma realidade. E aí, Nicolas, qual a alternativa sustentável, né, para Palmares superar essas dificuldades financeiras, né, advindas aí da pandemia, né? Não só da pandemia, mas de toda... Nas últimas 2 décadas, Palmares tem sofrido muito, né, com a questão financeira. A cada ano, a capacidade de arrecadação do município diminui, né? Fica sobrevivendo apenas dos repasses federais e também dos repasses estaduais. Como sair dessa situação? Professor, eu, como jovem aqui em Palmares, eu sou palmarense, nasci em Palmares, cresci, me formei, moro em Palmares, nunca saí daqui. Eu, como outras pessoas, observo uma falta de oportunidade, né? Primeiramente, eu acredito que Palmares tem uma forma de sair dessa situação. Primeiro, muitos políticos, eles enfatizam problemas globais para explicar o fato que Palmares está passando por uma situação difícil. Eu acredito que a gente sofre, sim, fatores externos, mas o que Palmares precisa para crescer, o crescimento tem que partir de dentro para fora. As pessoas esperam muito o crescimento de fora para dentro. Que o governo do estado venha, bota a mão, faça mágica, que o governo federal venha, faça mágica. E eu acho que tem que começar a iniciativa de dentro para fora. É o primeiro ponto. É a primeira análise. Palmares tem um potencial gigantesco que todo político, quando chega em campanha, começa a falar. Palmares é bem centralizado, Palmares tem água, Palmares tem uma vasta extensão territorial, mas os problemas a qual enfrentamos partem muito da vontade política. É deixar Palmares seguir o rumo do progresso em favor do bem comum. Esse é o primeiro fato. Porque enquanto tiver divisão de grupo, enquanto tiver uma torcida organizada que não analisa o contexto político como um instrumento de transformação social, nossa cidade vai ficar assim. Temos o exemplo de Caruaru, Vitória de Santo Antão, onde grupos opositores muitas das vezes se unem pelo bem comum. É situações que a gente vê prefeito e ex-prefeito brigando por uma melhoria, apoiando um deputado por uma melhoria do município, independente de qual cor seja. Aqui não acontece. Palmares lança... É uma cidade que dá voto a mais de 100 candidatos a deputado estadual. Palmares é uma cidade que dá muitos votos e se repete no deputado federal. Palmares tem condições de ter um deputado estadual na terra hoje. Falta força política de união para fazer a unidade, né? E assim,
principalmente o que eu acho que faz Palmares não crescer é buscar uma saída alternativa. O vice-prefeito Luciano Júnior, ele falava muito que brigava pelo SAAI, fazia requerimentos contra, fazia formas de fala contra a Compesa, né, que era importante para ele, e eu fiz uma sugestão e disse que vou apresentar um requerimento na Câmara de Vereadores na próxima semana, que é em relação à energia solar no SAAI. Um exemplo, o SAAI deve à CELP um valor absurdo, né? Essa dívida pode se tornar um precatório. Essa dívida pode se tornar um precatório, assim como tínhamos do antigo Senai. Então, se investirmos em placas para ter energia solar, nós estaríamos amenizando o crescimento de uma dívida ativa. Palmares tem muitos passivos em relação à receita, a gente não tem uma fonte de arrecadação muito grande e muita questão de dívida que vai se acumulando e o gestor vai empurrando para a barriga. Então, faz necessário fazer um estudo de como cortar gastos. Exemplo, o alto número de prédios alugados. A gente poderia reformar um prédio, eu sei que vai gastar, mas reformar um prédio para poder fazer com que a gente tenha amenização no aluguel, porque quando a gente economiza um pouco, esse pouco gera muito, principalmente dinheiro público, né? Se nós cuidássemos do público com tanto zelo quanto cuidamos do nosso dinheiro privado, a gente realmente estaria em outro lugar, outro patamar. Exemplo, a gente tem vários prédios abandonados. Eu vou falar um pouquinho do prédio do Senai, como exemplo. No Senai, no ano de 2015, funcionava a Secretaria de Educação, funcionava a Assistência Social e a Guarda Municipal, que era a Andestrana. É isso, professor? E quantos aluguéis eram economizados aqui? Em um lugar só, né? Então, hoje a gente tem um contexto de vários prédios abandonados e vários aluguéis, né? Nós temos também o costume de dizer, vários prefeitos, eu digo qualquer um hoje, que chegar para mim, vou trazer uma fábrica para Palmares. Mentira. Por quê? Porque não temos um planejamento de um acolhimento e principalmente busca de um parque industrial. Aqui em Palmares, a gente tem que acolher fábricas para concorrer, para estar ali buscando uma atratividade de um comerciante, de um empresário, que não existe empresário filantrópico, a gente tem que ter um parque industrial. A gente não tem. Então, parte muito da construção interna, ter um parque industrial. Parte muito da questão de enxugar gastos, para que a gente possa investir nisso, né? Parte muito também de buscar saídas alternativas, de não gerar mais acúmulo de dívidas, como eu citei o exemplo do SAAI. Isso pode ser aplicado em outros locais. Parte muito também da questão de ver outras alternativas além dos meios convencionais. Eu vou dar um exemplo, a cidade de Vitória de Santo Antão. Vitória de Santo Antão hoje é uma cidade universitária, é uma cidade que tem um alto volume de estudante diurnamente e noturnamente de outras cidades dentro do município, arrecadando receita e riqueza no município, fazendo circular. Uma cidade que os estudantes tiram xerox lá, fazem lanches, buscam aluguéis para morar, contribuem de rendas de outros municípios para gastar em Vitória. Um exemplo básico, até que foi forma de crítica na questão da reunião de ontem. A frota de carro da saúde, veja, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas que no final das contas fala sobre a questão de circular riquezas dentro do município. A frota de carros da saúde, frota nova, passou por uma manutenção. Foi solicitado um valor para essa manutenção desses veículos. Veículos que a gente sabe que são veículos novos, mas que não sei se foi uma manutenção preventiva que o secretário interino buscou fazer, mas que fez uma nota aí muito alta no valor dessa manutenção desses veículos, mas que Palmares tem várias e várias lojas, montadoras que podem fazer essa manutenção, oficinas que podem fazer.
mas que a arrecadação dessa riqueza foi para fora de Palmares. Ou Então, seja, assim, nada foi contratado aqui na cidade, né? Que você quer dizer, né? justamente, a gente não consegue fazer com que aqui comece o crescimento. Porque como é que aqui tem vários locais que faz manutenção de veículos, isso é um pequeno exemplo, e o secretário de saúde faz com a contratação de um Assim, serviço a gente fechar essa de questão lojas aí em outro local. dessas alternativas, né? Eu acho que a Daniela ela quer chegar na seguinte questão, né? Quais são as saídas que ela quer para que tem de novo, né? Para que Palmares tenha um desenvolvimento mais sustentável, né? Que consiga se manter sem depender apenas dos repasses federais. Eu acho que é nessa questão que ela quer trabalhar. E eu vou citar alguns exemplos básicos aqui, né, que é a questão do incentivo à agricultura familiar. Eu acho que deveria ser uma das questões a serem abordadas. A própria cultura de Palmares, que é muito forte em relação aos escritores, aos poetas, tem a terra Investimento de no, gente. na questão dos pontos turísticos da nossa cidade. Nós temos lugares Exatamente. lindos ali Então, que a a gente partir da poderia cultura usar também como isso. poderia ser o fomento da cultura também poderia ser partícipe desse alavancamento das receitas municipais, né? O turismo rural, a cultura e tantas outras coisas, né? Mas E uma coisa importante também, que eu acho que uma alternativa que seria muito boa, como eu citei o exemplo de Vitória de Santo Antão, é a questão do acolhimento de cursos acadêmicos que seja interessante. Diante da nossa boa centralização, né, se a gestão pública se empenhar em trazer novos cursos para a nossa faculdade, tentar dar uma melhorada na educação do nosso município a nível superior, a gente concorre muito bem para ter um alto volume de pessoas no nosso município que circulem riquezas aqui dentro. falando Né? nisso, Um exemplo, já a que você entrou FamaSul, na questão da FamaSul, em que pé está essa situação do curso de Direito que estava para chegar? Eu sei que era na gestão passada, mas acho que deve ter uma continuidade nesse trabalho. Em que pé está essa situação? Você tem alguma informação para falar sobre isso? professor, eu não tenho nenhuma informação em relação a isso, como anda o andamento dessa situação. Mas a gestão tem que se empenhar, principalmente, para trazer um curso de Direito, na questão da formação de uma biblioteca, que é um valor muito alto para trazer um curso de Direito, é um valor muito alto, e é um pré-requisito muito importante, né, que tem que ser investido, é a questão da biblioteca. E como eu vinha falando, professor, a questão da FamaSul, se a gente observar a boa centralização do nosso município, pessoas que vinham para cá para fazer cursos de geografia, história, matemática, de outras cidades, continuarão vindo muito mais com a abrangência, com a exploração e o adicionamento de vários cursos. Um exemplo, tem pessoas de Ribeirão que vão para a Vitória de Santo Antão fazer o curso de Direito. Se a gente conseguir trazer para cá, se a gestão buscar realmente acolher essas alternativas e ver a educação como investimento não despesa, pessoas de Ribeirão, pessoas Acaba de até com aquela problemática Barreiros. do ônibus, né, que é tão discutida, né, essa questão do ônibus, né, que leva o pessoal à faculdade, né? Uhum, exatamente. Acaba com isso e também traz aí um atrativo muito grande diante da boa centralização que Palmares tem. Está aí uma boa alternativa, transformar Palmares, tentar buscar Palmares para ser uma cidade universitária, uma cidade que vai promover educação não só para aqui, mas para fora. O crescimento da gente parte de dentro para fora, como eu falei. Se fizer um estudo em nossa cidade, eu mesmo, se fosse de Catenda, eu não vou para Caruaru, eu vinha para Palmares fazer direito. Se eu fosse de Barreiros, eu não ia lá para Alagoas, eu vinha para Palmares. Se eu fosse de Ribeirão, eu vinha para Palmares. Então, era muito importante isso. Ok, Nicolas. Apareceu aqui Sônia Campos. Seja bem-vinda, Sônia. Obrigado aí pela participação. Esse é um vereador que tem visão, Palmares. Parabéns, né? Esse é um vereador que tem visão, a Sônia está dizendo aqui. Rita Nascimento. Obrigado, Sônia. Forte abraço. Boa noite, camaradas. Rita está falando aqui também. Coronel Souza Filho, boa noite a todos. Vereador Nicolas, João Sobrinho e João Sobrinho. Torcemos muito para Palmares ter jeito, mas não estamos vendo ainda nada de concreto, infelizmente. Isso é a fala aqui do ex-candidato, né?
que foi candidato na última eleição aqui, o Coronel Souza Filho, ele disse que Palmares, torcemos muito para Palmares ter jeito, mas não estamos vendo ainda nada de concreto, infelizmente. Isso é uma posição aí do Coronel Souza Filho, tá? E Rita fala aqui, o que acha sobre a política de creches, Nicolas? Você tem alguma coisa a dizer? Professor, deu uma cortadinha no áudio aqui, eu não entendi a pergunta, não. Rita fala o seguinte, né? O que você acha sobre a política de creches, né? De construção de creches, novas creches? O que é que você tem a dizer sobre o assunto? Está dentro das suas pautas? Eu acho, com toda certeza, professora Rita, minha companheira, muito obrigado por esse posicionamento, por essa pergunta, né? Porque é uma pergunta muito importante, uma pergunta muito substancial e que deve ser um assunto de extrema importância de discussão, né? Uma creche, a gente tem poucas creches no nosso município, nossa população ela tem aumentado o número populacional e a gente sabe que uma das dificuldades muito grandes que contribuem com o desemprego é a questão que as mães, muitas das vezes, que estão ali tendo o seu marido como chefe de família, que está trabalhando para sustentar seu filho, ela não consegue deixar seu filho com algum responsável, não tem dinheiro para pagar, para contratar uma babá, e não tem a disponibilidade de horários para poder trabalhar ativamente no momento diurno, e não tem esse lugar. Então, a creche ela contribuiria bastante com a disponibilidade de pessoas para poder realmente buscar seu sustento através do trabalho. Então, é essencial esse pedido e que eles sejam feitos de caráter emergencial. Inclusive, eu tenho alguns requerimentos enquanto a isso. E, com toda certeza, tudo que for de contribuição ao acesso educacional e que seja também refletido em questão de qualidade de tempo que proporcione acesso ao crescimento de busca de emprego, eu vou estar nisso aí. Então, é muito importante, extremamente importante, e é muito válido que não só eu, mas os demais vereadores comecem a buscar óticas que possam realmente ser holísticas enquanto a esse tema. Ok, Nicolas. Professor André Mendes participa aqui de novo, diz que perfeito, Nicolas. Parabéns aí. Doutor Emanuel Silveira, né? Mano, ele também está aqui dando um legalzinho para a gente. Seja bem-vindo, mano, e vamos embora. Nicolas, voltando à Câmara de Vereadores, né? Eu sei que essas duas reuniões foram muito acaloradas, teve a visita do prefeito na primeira reunião, né? Levando uma mensagem, inclusive, de unidade. É bom que se destaque isso, né? Também, tá certo? Mas já na reunião seguinte, a gente avalia, a gente vê que a articulação do prefeito com a Câmara parece que está um pouquinho... Já tem desgaste já no início da gestão, né? E, inclusive, um requerimento ontem do vereador Saulo Ascioli cobra inclusive, que sejam exonerados os parentes, tanto do prefeito quanto do vice-prefeito, né? Então, como é que você vê essa situação toda acontecendo aí na Câmara de Vereadores, já na chegada, com tanta polêmica, com tanta discussão, né? Como é que você consegue enxergar tudo isso? Bem, professor, eu acredito que tudo gera muito um fato de reciprocidade em relação àquilo que se espera, né? Na política, a gente tem que ter muito jogo de cintura em relação àquilo que vai ser produzido com efeito, daquilo que a gente fala, de atitudes, enfim. O discurso de união, eu acho extremamente válido. Eu estou aqui para somar, como eu já falei, e estou aqui principalmente para dar satisfação ao povo de Palmares, e nenhum gestor, apenas ao povo de Palmares. E assim, uma das coisas que o vereador Saulo Ascioli fez como requerimento é um ponto de vista muito válido, porque cidades vizinhas já tiveram recomendações do Ministério Público em relação à exoneração de parentes, por conta do nepotismo. Então, aqui em Palmares, eu não lembro exatamente o número, mas da família do prefeito e do vice-prefeito, somam-se muito mais do prefeito, mais de 10 cargos da família Melo, e mais de 10 cargos também do vice-prefeito.
Então, é muito válido que esse requerimento seja atendido, até porque existe uma lei que trata de determinado tema. E, independente de quem seja a pessoa, a lei tem que ser cumprida, porque a lei está acima de todos. É assim que eu acredito e é assim que deve ser. A lei tem que ser obedecida. Como eu falei ontem, dura lex ad lex. A lei é dura, mas é a lei. Então, é importante que um gestor dê exemplo no cumprimento da legislação vigente. E enquanto a questão da Câmara e articulação, eu, como vereador, eu falei na tribuna ontem e repito, eu vou cuidar o máximo possível para que o desgaste não venha para a Câmara. Porque muitas das vezes as pessoas esperam de nós vereadores uma expectativa de resolutividade de problemas que estão além de nossas capacidades. Então é muito importante, no caso, né, que o executivo desempenhe seu papel e veja os vereadores como aliados. Como eu disse ontem, eu sou um vereador independente, fiz requerimentos, espero que os meus requerimentos sejam atendidos, assim como de todos os vereadores daquela casa, porque ninguém está ali de forma dolosa, querendo trazer prejuízos à sociedade, até porque ninguém ali daquela casa foi eleito para fazer isso. Isso aí eu tomo a permissão para falar em nome de todos os vereadores. Eu acredito fielmente que todos ali têm capacidade de contribuir com o Palmares. Agora, para isso, precisa o executivo estar alinhado em relação àquilo que está sendo pedido. O vereador, ele tem a função de legislar, fiscalizar, segundo o artigo 2931 da Constituição Federal, mas ele é o político mais próximo do povo. Ele é voz e ouvido do povo. O prefeito não está em todos os bairros, como os vereadores estão. O prefeito está muitas das vezes ocupado em Brasília buscando recursos. Então, o vereador está no bairro, o vereador está na zona rural, o vereador está ali conversando com os munícipes e sabe que essa relação do vereador com a população, por ser mais próximo, traz intimidade, traz mais confiança e traz principalmente o conhecimento das demandas que se faz necessário. Então, assim, o que eu espero é que esse alinhamento de união realmente seja empregado. A gente possa ter uma união, principalmente no atendimento dos requerimentos. O vereador Will do Conselho, o vereador Tiago Patrício, o vereador Irmão Cícero, o vereador Saulo Acioli, o vereador Toninho Enfermeiro, todos os vereadores, o presidente da Câmara Godoy, enfim, todos fizeram vários requerimentos ali a favor do povo de Palmares. Eu quero saber quais serão atendidos esse mês, o mês que vem. Porque eu não estarei só fazendo requerimento naquela casa, não. Eu vou fazer e vou estar atento nos prazos para que esses requerimentos sejam devidamente cumpridos. Até porque eu devo satisfação ao povo de Palmares. Então está aí a oportunidade do prefeito ter um alinhamento com os vereadores, dar a oportunidade da gente trabalhar e conduzir um trabalho mostrando nossa confiança, nosso trabalho para a população e ele fazer a mesma coisa. Talvez aí dê certo para ele, porque aí talvez ele consiga um êxito que muitos prefeitos não tiveram, que foi o êxito da reeleição. A partir do momento que atender pedidos e demandas da população e principalmente ouvir a Câmara, vai dar certo. Ok. Professor André Mendes coloca aqui, Nicolas. Vereador Nicolas, nesta pandemia, ficou evidente a precariedade do acesso das comunicações às pessoas, sobretudo para alunos, em especial de baixa renda, e também de professores, mas de outros trabalhadores de um modo geral. Qual a sua proposta para democratizar as comunicações em Palmares? Quer que você quer responder? Quando ele fala comunicações, é em relação à questão da Câmara ou do Executivo? Vê bem, eu acho que ele está falando aqui, se André que está acompanhando o programa, ele pode até acrescentar aqui, eu acho que ele está falando do acesso às comunicações, principalmente de alunos. Ele fala aqui de alunos e professores. Vamos se ater um pouquinho à área da educação, essa pandemia, com aulas remotas e tudo mais, né? O que fazer para melhorar essa comunicação entre alunos e professores, por exemplo, né? Mas ele fala aqui não é só
dos professores, mas de outros trabalhadores de um modo geral, que está tendo dificuldade nessa pandemia com acesso à comunicação. Na realidade municipal, a educação ela é o carro-chefe, então, para melhorar essa comunicação entre professores e alunos, com essas aulas remotas, você tem alguma coisa, algum projeto, algum requerimento a fazer aí ao governo municipal? André, essa questão é uma questão que realmente é preocupante, né? Tendo em vista que várias pessoas que estão na educação da rede de Só que ensino, atrapalhando ela tem uma ele falou aqui o seguinte, ele está falando em relação às redes sociais e internet, né? Ele disse que quis falar isso, principalmente nas escolas de zona rural, né? Como chega a internet nessas escolas, né? Entendeu? E a dificuldade da internet para implementar essa comunicação, né? Essa pandemia, ela trouxe várias dificuldades até que ficam um pouco acima da capacidade municipal, estadual, de agir com ela, né? Em vários pilares sociais. E a saúde, realmente, a saúde, a educação, são pilares que estão sendo afetados com várias constâncias. A gente vê um alto número de alunos que pararam o ano letivo por essa dificuldade. E essa dificuldade se estende até mesmo para realmente alunos que têm uma classe econômica baixa. Um exemplo, mesmo que eu coloque aulas remotas, muitas das vezes tem pessoas que não têm um computador em casa, não tem condições de ter um telefone adequado com internet para ter acesso à educação. Então, isso aí é um tema que realmente, professor André, requer um estudo muito grande em relação de como o poder público vai alcançar essas pessoas e um estudo que seja apropriado para que leve, de fato, uma expectativa real, clara e objetiva. Particularmente, um político ele tem que ser sincero. Eu, enquanto a esse tema, peço-lhe que me dê um prazo para estudar enquanto a isso, para que eu possa lhe dar um projeto, uma forma de alternativa para que a gente possa alcançar isso. Mas a principal barreira que eu não posso jogar em cima da gestão é a dificuldade econômica, tanto dos alunos em relação ao acesso à informação e comunicação com os professores, devido muitos alunos não terem um computador, não ter internet em casa, não ter um telefone adequado que pegue determinados aplicativos com eficiência e tudo mais, porque a gente sabe que tem pessoas ainda que têm esse problema. E, assim, a questão da gestão municipal poder chegar a todos. As aulas remotas por escola podem sim ser uma ferramenta a ser adotada, mas a via de regra, ela com toda certeza não vai atingir os 100%. Isso aí é um fato que deve ser trabalhado e que deve ser estudado como a gente pode chegar a isso em nível de estado, em nível de Brasil e também do nosso município. Ok, Nicolas, a gente já está quase chegando no final aqui da nossa conversa, né? Mas aqui eu vou registrar aqui algumas participações, né? Doutor Emanuel Silveira, ele colocou aqui o seguinte, né? Alinhamento, né? Ele diz o seguinte: alinhamento, mas não subserviência, né? Ele diz que o vereador tem que entender que é um representante do povo e não um despachante de luxo, né? Entendeu? Então, o vereador, o papel dele é representar a população e não estar despachando com o prefeito, tá certo? Ou com o secretário, não é isso, tá? Justamente isso aí, doutor, foi uma coisa que eu falei anteriormente, no início da entrevista. Eu falei que, como vereador, eu tomo a posição de um vereador independente, um vereador que está totalmente comprometido com o que diz a função: legislar, fiscalizar, elaborar projetos, ser voz e ouvido do povo, porque o vereador foi eleito pelo povo e dá satisfação ao povo, e não deve subserviência nenhuma, até porque existe o respeito e a relação interpessoal e harmônica entre os poderes e seus membros. Então, como vereador, eu garanto-lhe que vou trabalhar conforme o senhor disse, sem subserviência, olhando para frente, ajudando a conduzir naquilo que for bom e fazendo, de fato, um combate àquilo que possa ser prejudicial à população e às minorias. Danilo Gustavo também apareceu por aqui. Esse você nem conhece, né, Danilo, né?
Estou com você e não abro, meu vereador. Doutor Mano disse aqui de novo, quem abriu para a aula presencial está tendo que lidar com o aumento de casos. É preciso ser vigilante na efetiva prevenção. Josias diz que está preocupado com a saúde. Palmares é um secretário de saúde que não entende de nada, né? Eu discordo um pouquinho, né? O rapaz lá é comprometido, né? Ele pode não ser da área da saúde, mas é uma pessoa comprometida com o que ele faz, né? E também lhe parabenizo aqui, Nicolas. E obrigado, Josias, pela sua participação. Parabéns, Nicolas, estou com você. Beleza. Então, a gente já está caminhando aqui para os finalmente, né? Vou fazer uma última pergunta para você. Nesses 50 dias aí de gestão do prefeito Júnior Melo e também de você ter assumido aí a Câmara, uma vaga na Câmara de Vereadores, de estar na função de vereador também no mesmo período, a gente sabe que teve esses problemas, essas discussões todas em relação à área de saúde e algumas outras, mas o que é que de positivo você enxerga na gestão do prefeito Júnior, já que as negativas já foram colocadas aí para todo mundo ver? Tem algo de positivo que você observou? Professor, como eu disse anteriormente, eu sou uma pessoa que eu não quero ser bom, eu quero ser justo, né? E, assim, hoje eu vejo a gestão, eu estou avaliando, e vejo que pode ser uma gestão que pode dar certo, né? Assim como também pode ser uma gestão que pode dar tudo errado, mas existem pontos positivos sim, né? Pontos esses que podem ser exaltados. Um exemplo, hoje eu vejo aquela praça Santa Luzia, uma praça que é no bairro onde praticamente eu tenho um grande número de alunos, um grande número de amigos. Aquela pracinha ali foi realmente reabitada, né? Porque eu questionei bastante a questão da ausência de atividades que fossem positivas para a sociedade, tendo em vista que quando a população tinha medo de ir para lá pela falta de iluminação pública, outras práticas tomavam espaço naquela localidade. Hoje eu vejo ali umas atividades muito boas em relação à saúde, o pessoal se cuidando, com dança, step e tal. Eu acho muito importante isso. Isso aí eu dou os parabéns ao prefeito Júnior Melo, né, pela essa questão de cuidar um pouco mais, dar uma melhorada nessa questão de iluminação. A gente sabe que é um problema pré-existente. Eu nunca joguei nas costas do prefeito algo que fosse do passado, que está respingando agora, porque a gente sabe que quando a pessoa chega para arrumar tudo, não tem como fazer tudo em um passo de mágica. Então, alguns pontos da cidade ele deu uma melhorada, povoou mais, colocou atividades para os munícipes, né? Isso é uma coisa que eu levanto como um embasamento, essa questão. Também houve uma melhoria na acomodação da farmácia, né? Apesar de haver uma reinauguração de uma obra, de um espaço, né, que serve à população, que foi reinaugurado como se nunca tivesse existido, que foi uma crítica que eu fiz, mas, de fato, tirando essa questão de reinaugurar como se já não existisse, o espaço que foi colocado, a farmácia central do nosso município, é um espaço melhor, é um espaço que dá mais acomodação aos munícipes, e isso é muito importante, porque o povo merece uma acomodação melhor, então eu achei muito válido também. E a questão também de tentar fazer com que a gente possa sentir, né, que está tendo alguma representatividade melhor em relação a interagir, como eu falei anteriormente, os munícipes de nossa cidade em atividades, né? Palmares tem tido pouco fomento de lazer no passar dos anos, e isso aí tem feito com que as pessoas possam se cuidar melhor. Então ele tem buscado bastante essa questão de iluminação, eu achei positivo, né? Ele deu uma melhorada na iluminação pública do nosso município. Ok, né? Falando em iluminação pública, né, tem até aqui na rua a Avenida Luiz Portela, né, que precisa dar uma olhada aí. O pessoal da prefeitura que estiver ouvindo o programa ou assistindo, dá uma arrumada aí que a população está cobrando, tá? Tem muito... Irei fazer o requerimento na terça-feira. Depois você dê uma olhada aí também nos comentários, né, que tem muita participação aqui. Edna Ferreira...
Deixa eu ver aqui. Edna Ferreira, ela disse que tem lixo na quadra B, no quilombo 1. Para você dar uma olhada aí, faz um requerimento aí para ajudar. Ela está fazendo esse pedido aí, tá? Mano está parabenizando pela entrevista. Rita disse que seria importante saber sobre o andamento do concurso da gestão passada. As pessoas já pagaram suas inscrições, para você ver isso aí também. E a André está parabenizando aqui pela entrevista. Obrigado, André. Obrigado, Edna, também. E a outra, ela está dizendo que na outra gestão, a Edna Ferreira, que a caçamba passava recolhendo lixo grosso. E nessa não está passando. Então, o pessoal da prefeitura também, dê uma olhada aí nos comentários e tente atender a comunidade da melhor forma possível. Professor André, só para o seu comentário, eu realmente concordo. O professor João Sobrinho, na condução de entrevistas, é um cara excelente. Não estou pagando missa de corpo presente, não, viu? Até porque eu sou fã dele, viu? Mas, sinceramente, eu gosto muito de ser entrevistado por ele. Eu quero pedir ao professor João Sobrinho que atenda um requerimento verbal meu aqui, viu? Solicito ao senhor, né, o atendimento de pelo menos me dar a oportunidade, pelo menos a cada 3 meses, de prestar esclarecimento de alguns requerimentos que eu fiz na Câmara, me dá a oportunidade de conversar com a população, como o senhor já fez aqui, em relação a algumas demandas, ver essa demanda mesmo da caçamba de lixo, é importante que a gente veja essa questão da limpeza urbana, porque quando se trata de limpeza urbana, a gente trata de saúde pública, então é muito importante a gente ver isso. Então, assim, eu quero ter essa oportunidade e reforçando o que o André disse, você é um grande entrevistador, tenho orgulho de estar aqui conversando com o senhor, o senhor sabe que eu nutro pelo senhor uma grande admiração, uma admiração que passa um pouco do contato de entrevistador e entrevistado, e o senhor sabe muito bem disso, e saiba que eu estou aqui à sua disposição, sempre que for necessário, para estar aqui, tendo a honra de ser entrevistado por você. Obrigado aí, né? Tá valendo já, de 3 em 3 meses é só você, eu quero prestar conta, aí você já disse que a gente já organiza aqui o seu espaço para fazer isso, não tem problema não. Estamos chegando ao final, né? O tempo já estourou aqui. Quero lhe agradecer por ter atendido o convite, né? De vir aqui prestar alguns esclarecimentos, de falar das suas expectativas em relação ao seu mandato. E isso é muito importante, conversar com a população aqui através do chat. Eu acho que a coisa que eu mais gosto nesse quadro que a gente trabalha é essa interação com as pessoas que participam do chat, né? A quem eu quero agradecer a todos que participaram aqui até agora, né? Foram várias pessoas que colaboraram aqui com o nosso programa. E dizer, Nicolas, que você é sempre bem-vindo aqui. E fica você agora com as suas considerações finais, né? Falar aí... Finais, né? Dos seguidores do blog e das pessoas que vão assistir depois também aí essa entrevista, que ela fica aí arquivada aí na página do Facebook do blog do Sobrinho. E apareceu aqui, no finalzinho aqui, o ex-vereador nosso aqui de Palmares, o Iraquitão Oliveira, que mora lá em Valparaíso de Goiás, que trabalha em Brasília, né? E Iraquitão foi o entrevistado da semana passada. E está aqui. Valeu, Iraquitão, pela participação. Boa noite a você também, guerreiro. Beleza, Nico? A palavra é sua. Encerre aí, vamos embora. Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Porque sem Deus nada é possível. Eu peço a Deus muita sabedoria para conduzir essa missão a qual Ele me deu e atribuiu como missão de vida. Agradeço a todas as pessoas que acompanharam atentamente essa entrevista, esse bate-papo aqui com o professor João Sobrinho. Como eu já disse anteriormente, é uma satisfação muito grande estar aqui no Papo Aberto. O Papo Aberto foi um programa a qual deu o pontapé inicial nas redes sociais para que eu fosse uma pessoa que está aqui hoje, né? Porque eu não era tão conhecido em relação às entrevistas, e o Papo Aberto foi minha primeira entrevista, e eu agradeço ao professor João Sobrinho pela oportunidade. Estou aqui e quero vir mais vezes. É pé quente. E falando desse pé quente, né, o professor João Sobrinho, revelando aqui para vocês, um dia ele disse a mim que me viu de paletó sendo eleito pelo PCdoB, né? E foi evidente, eu fui eleito pelo PCdoB também. Então, eu peço que o senhor profetize vários e vários sonhos bons para a gente,
e que esses sonhos reflitam para o povo de Palmares. Agradeço a todas as pessoas que acompanharam atentamente essa entrevista. Saibam que eu estou aqui à disposição para poder, em amperagem máxima, na minha capacidade, dentro dos limites da minha capacidade, trabalharei, garanto, em amperagem máxima em favor do povo de Palmares e tudo que for de bom para ele. Estou me colocando à disposição de todos vocês, abertamente. Vocês têm aí no meu Instagram, peço a todos vocês que sigam, Nicolas Alves, 65111, até vou alterar o número final, né, porque está o número de campanha, mas meu Instagram é esse, meu Nicolas é com CH, então é só colocar Nicolas Alves que vai aparecer, lá tem o meu número do WhatsApp, para que você possa mandar sugestão, você possa mandar solicitações de requerimentos, ideias que possam virar projeto de leis em favor do povo. Quero dizer a todos que estão acompanhando, que vão assistir posteriormente, que meu mandato é um mandato aberto para a população poder dialogar, sugerir, cobrar, e que estou aqui a serviço do povo e principalmente atendendo aquilo que eu fiz como juramento, servir minha cidade, obedecendo os princípios da lei orgânica, do regimento interno da Câmara e os princípios da Constituição Federal. E isso é muito importante para que um vereador haja com independência, com muito comprometimento. É assim que quero ser. Quero ser lembrado e digo mais, quero ser um vereador lembrado por construção de legado. Quero deixar um legado na cidade. Acredito que isso é apenas o começo e com vocês eu posso ajudar muito mais nossa cidade a crescer. Então, agradeço a oportunidade, professor João Sobrinho, agradeço a todas as pessoas que me acompanharam e peço que orem por mim, que peçam por Deus para que me dê sabedoria e que eu possa contribuir muito e muito mais por todos vocês. Forte abraço a todos, Deus abençoe, um ótimo final de semana para todos vocês e que a bênção de Deus esteja em todos os lares das pessoas que estão acompanhando aqui e de todos os moradores de nossa cidade. Ok, Nicolas, foi um prazer imenso estar com você aqui hoje, né, como eu falei anteriormente. Iraquitã ainda participou aqui de rapidinho, ele está dizendo que fui o primeiro vereador eleito pelo PCdoB na Mata Sul Pernambucana. Tenho essa honra histórica. Parabéns aí, Iraquitã. Valeu. Na próxima semana estarei entrevistando aqui o nosso entrevistado da próxima semana será o doutor Emanuel Silveira, né? Doutor Mano. Então, na próxima semana, a gente vai estar aqui com o doutor Emanuel Silveira participando aqui do programa. Seja bem-vindo. Vai escolher um tema bem arretado aqui na política, no direito, e a gente vai discutir aqui com a população. Estarei prestigiando, viu, doutor? E até... Como é, Nicolas? Estarei prestigiando, viu, doutor? Sou muito fã dele, viu? Estou prestigiando. É um cara bom, uma pessoa boa. Doutor Manuel, me desculpe ter chamado o senhor de cara, mas sou uma pessoa muito boa. Sou seu fã, sou seu amigo e estarei prestigiando. Beleza. Então, um forte abraço a todos e até a próxima semana com mais um programa Papo Aberto.